Saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e esse vídeo tem o intuito de ser o pontapé inicial para a gente iniciar no desenvolvimento web. Eu estou aqui aberto o site da documentação da Mozilla, que é uma documentação muito boa. Ela deve ser o nosso guia, né, o nosso livro de receitas. E bem, clicando aqui em tecnologias web, a gente vai ter contato que tipo de coisa eu tenho que estudar para me tornar um desenvolvedor web. Ele está falando aqui, ó, HTML, CSS, JavaScript e mais outras coisas. O que a gente tem que prestar mais atenção no início são essas três aqui, que são os três pilares, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Mas o que diabos é essas três coisas? Eu vou ter que aprender já três linguagens? Não, vamos com calma. A gente foca no HTML primeiro, que é o mais simples. Depois a gente vai para o CSS, certo? Então, para que serve cada tecnologia dessas? Aqui tem uma imagem que ilustra bem. O HTML ele é a base, a fundação do site. Se fosse uma casa, seria os pilares dela, a fundação, todo o preparo inicial para começar a construir e levantar as paredes. O CSS, nessa analogia da construção civil, ele seria mais referente a visual, né? Que pintura, que cores eu estou utilizando na minha parede, quais as aberturas que eu estou colocando nessa casa. E o JavaScript, o comportamento. Então, nessa analogia da casa, seria como a energia elétrica, o encanamento que está alimentando essa residência. Bem, o que eu preciso instalar no meu computador para começar a desenvolver? A gente instala um editor de código, um servidor e tem que ter um navegador também, obviamente. Mas, para facilitar, a gente pode começar utilizando uma ferramenta web. Uma que eu gosto muito é o JSBean. Vai estar o link na descrição também. Quando você entra no JSBean, tem todas essas abas, certo? Aqui em cima a gente habilita ou desabilita as tecnologias que a gente quer escrever. Aí eu escrevo aqui. E aqui, Output, tem que estar sempre ligado porque é a nossa saída. A gente vai ver o que está acontecendo. A gente pode deixar vazio o JavaScript e o CSS e pode até clicar aqui para desativar as abas, por padrão já vai vir assim. O que nos interessa a princípio é só o HTML e a saída. Nesse botão Login ou Register, vocês podem se registrar, se quiserem, não tem necessidade, dá para a gente brincar sem estar registrado. Aqui tem esse botão Run with JS, quer dizer que é para te rodar o projeto caso ele não estiver rodando automaticamente. Bem, nessa aba aqui do HTML, ela tem que estar ligada aqui em cima. Nessa aba vocês vão ver que já tem um código escrito aqui. Vamos entender para que serve esse código. A gente, em práticas futuras, vamos escrever ele do zero. Um documento HTML, eu vou aqui apertar um Tab para dar uma indentação, fica um pouco melhorzinho de visualizar, que o head e o body são filhos de HTML. E só escrever aqui rapidamente, não precisa digitar comigo. A base do HTML é a seguinte: HTML, eu dou um tab aqui, esse editor e outros editores de código nos permitem facilitar, porque senão eu teria que escrever cada trecho de uma vez. Assim é mais simples. HTML, head e body. Doctype é só para tu informar, ele é importante, é para te informar que tipo de documento tu está escrevendo, certo? Tenha em mente que o HTML é uma linguagem de texto, é como se a gente estivesse escrevendo no código fonte de um .doc, né? Aqueles documentos que a gente escreve no Word. É mais ou menos por aí, certo? E o que vai em head e body? Em head vão informações do meu site. Essas informações são, por exemplo, o título do site, meta, viewport. É mais importante quando a gente estiver mexendo com CSS para design responsivo, isso aqui. E o tipo de caracteres é importante que esteja UTF-8, porque o UTF-8 a gente diz que a gente quer usar acentos, se não tiver UTF-8 pode ser que o navegador interprete mal e aí quando tu escreve uma palavra com acento ela não é renderizada, certo? Mas o que a gente vai ver de fato
a gente vai escrever em body. E o que eu vou escrever em body? Vou escrever qualquer coisa? Realmente está aparecendo, mas a ideia é que a gente sempre utilize as tags. As tags, geralmente, com ressalvas, elas são assim, ó, tag e fecha tag. Que tags são essas? Bom, as tags são várias, mas a gente não precisa se preocupar em decorar, certo? Vamos começar falando de algumas aqui. Pensem que vocês estão escrevendo um livro, certo? Um livro tem que ter um título. Qual tag eu utilizo para um título? Bom, existe os headers no HTML. H1, H2, H3, H4, H5 e H6. São 6. E eles seguem uma hierarquia. Então, H1 eu poderia utilizar para o meu título principal. Já o H2, para o meu título secundário, ou melhor, o meu subtítulo. H3, aí vai sucessivamente, certo? Vai de H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Se eu escrever H7 funciona? Não. Ele não vai entender. Não vai ser uma tag sem valor nenhum. Entendeu? Bem, para escrever um parágrafo, essa é bem simples. Parágrafo começa com P, a tag P, que é a tag de parágrafo. E aqui eu posso escrever meu textão. E aqui eu escrevo o texto inteiro. A gente pode, por exemplo, um site de uma empresa, e aí tem aquele texto falando sobre a empresa, né, os pilares, missão, visão e valores. Esse é o tipo de coisa que a gente escreveria num P, correto? Quais são outras tags interessantes que eu tenho? Outra tag interessante é a tag IMG, que ela serve para te renderizar uma imagem. Que legal! E essa tag ela tem uma peculiaridade que ela não tem fechamento, diferente do P e dos Hs, como a gente está vendo ali. Ela só escreve a tag. Se eu aperto IMG e dou um tab, esse editor autocompleta para mim com esses atributos SRC e Alt. Então, SRC o que é? É o source, o caminho da imagem. Pode ser uma imagem local, mas pode ser uma imagem da web. O Alt, ele serve para te colocar um texto alternativo, que é o seguinte: caso a imagem não tenha sido carregada naquele navegador, ele vai exibir esse texto. Isso aqui é muito importante, a gente nunca deixa isso aqui vazio, certo? Sempre a gente coloca informações da imagem aqui no Alt, certo? O que é aquela imagem? Se é, por exemplo, um site para uma empresa, para uma padaria, e a gente está mostrando uma foto da equipe, a gente vai lá e coloca equipe da minha padaria, da padaria X. Bem, eu copiei aqui um link de uma imagem que vem de um gerador automático de imagens, e esse 400 por 200 são as dimensões da imagem, né, nessa API. São imagens aleatórias, certo? Só para a gente testar. E pode ver que legal aqui, ó, já renderizou a nossa imagem. Pode pegar uma imagem ali do Google Imagens, se conseguir pegar o link direitinho dela, porque o Google Imagens ficou mais chato de uns anos para cá. Podem testar também. Então, se eu quero exibir uma imagem, eu vou utilizar a tag IMG. Que outras tags interessantes eu tenho? Bom, quando a gente vai fazer no supermercado, o que a gente faz? A gente faz uma lista de compras. Eu vou apagar essa tag IMG aqui, porque ele fica consultando a imagem e vai ficar um pouco lento. O ideal seria pegar uma de um valor fixo. Como que eu escrevo uma lista em HTML? Com a tag UL. Então aqui uma lista de lambdas de Purple, Led Zeppelin, certo? E é assim que eu escrevo uma lista em HTML. Também pode ser uma lista numerada, que aí é uma OL. Que aí pode ser uma lista de tarefas, por exemplo. Também tem a tag de tabelas, essa é bem legal. Tabela é o seguinte, ó. Para te criar uma tabela,
como no Excel, por exemplo, aquele programa da Microsoft de criação de tabelas. No HTML tu escreve a tag table. E bom, uma tabela, ela sempre também ela tem a própria cabeça e o próprio corpo. E também tem a questão da linha e coluna. Como é que funciona? T-head, aqui é o cabeçalho da tabela, e o T-body. Aqui é onde eu coloco o corpo da tabela, as informações. Linha e coluna. TR é linha e TD é coluna. Coluna 1, TD, coluna, linha. Entenderam como funciona a lógica disso aqui? Eu posso depois só copiar esse ATR e fica assim, ó, bem organizadinho. A gente entende que essa coluna é referente a essa. Para ficar mais ilustrativo, vamos dar um sentido para essa tabela aqui, ó, compra e valor. Eu comprei um cafezinho que me custou R$2. Eu comprei um pastel, que eu adoro pastel, que me custou R$3,50. Um MacBook que me custou R$1. Então, por hora eu acho que já vimos bastante tags, certo? Existem mais tags e aí que vem um link bem interessante que é o site All the Tags. Esse site mostra todas as tags à nossa disposição e clicando aqui, ele funciona como uma tabela periódica. É muito interessante. Aqui você consegue clicar e ver exemplo de como escreve a tag e o link para as documentações, certo? É muito legal. E a ideia é que a gente comece a produzir projetos práticos, mas esse aqui era só um vídeo para dar um pontapé inicial. Explorem um pouco as ferramentas e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.